Salve, gente! Está começando o Play na Perifa Podcast. Esta é uma ação do projeto Arte e Cultura nas Periferias, executado pela Casa Pequeno Davi, em parceria com a Cajamã, e tem financiamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública através do Fundo de Direitos Difusos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Cara Joe. E já pedindo aqui, para quem está ouvindo a gente, curte, compartilha, manda para geral, que hoje o papo é de responsa com duas brabas, que eu sou muito suspeita de falar, porque eu sou fã, viu? Play na Perifa Podcast. Quem vem chegando é ela, que é uma mulher preta e retomada indígena, mãe favelada, é de religião de matriz africana, poetisa, produtora cultural, ativista social, transista, bissexual, gorda e anarcofeminista. Sua luta é contra todo tipo de preconceito e pela igualdade social e de gênero. Representando mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, ela faz parte do movimento hip-hop como MC e poetisa marginal desde 2018. Mulher periférica que está na luta contra o racismo, o sistema patriarcal e os padrões que a sociedade insiste em nos enquadrar. Ela já integrou a TRIO, MDS e a Gangue 44. Quem está na casa é Mcirla. Seja muito bem-vinda. Salve, galera! Salve, galera! Bom dia pra geral, boa noite, boa tarde. Não sei que horas vocês vão ver aí esse podcast. Estou muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com a Cara Joe. Muito feliz por esse projeto de arte e cultura nas periferias, que está levando muita cultura, muita arte boa para as crianças e para os adolescentes e para todo mundo, né? Porque o hip hop e a arte é para toda a família. Eu tô muito feliz, é nóis, vamos nessa revolução aí pra frente e mudar esse Brasil e o mundo todo com arte. Essa Irla que já chegou chegando, viu? E quem também vem chegando é ela, que é natural de Campina Grande. Atua na cena hip hop desde 2015. Iniciou sua trajetória na produção de batalhas de MCs e pocket shows independentes. E expandindo a sua atuação para a música com o lançamento de EPs, participação em feats e produção no audiovisual. Com forte presença na produção cultural e organização de eventos, atualmente ela é organizadora da Batalha da Toca das Corujas em Campina Grande e do Hip Hop Tá na Área. Durante 3 anos consecutivos, foi cerimonialista do Duelo Estadual de MCs da Paraíba. A sua caminhada inclui ainda participações em eventos como o Circuito Hip Hop, Paraíba Festival Rap, o Ponto de Cultura de João Pessoa, Batalha da Paz e outras parcerias. Além da arte, ela carrega a vivência de mulher periférica, mãe solo, empreendedora e dona de casa, transformando a sua realidade em potência, resistência e expressão cultural. É ela que está na casa também, Lai Luz, muito bem-vinda. Salve, salve família, licença para chegar, satisfação total, queria agradecer antes de tudo o convite. E vamos embora, que nem a Mana Irla falou aí, MC Irla falou aí, vamos fazer essa revolução. Então, vamos conversar, né? A nossa roda de conversa aqui. E para início de conversa, eu quero pedir para vocês falar um pouco como é que foi a descoberta do rap na vida de vocês. Como é que o rap chegou para vocês? Aí eu vou passar a bola para a Irla e já pode ir trazendo para a gente a sua experiência, né? Como foi que você descobriu o rap? Então, né, eu não conheci o rap de uma forma muito massa, não, tá ligado? Pra entrar na cultura, né? Até então, eu conheci o rap porque o rap toca em toda favela, né? O rap tá aí pra todo mundo que quiser ouvir, todo mundo que quiser entender. E desde criança, eu lembro que a primeira música que eu peguei no infravermelho... É tão louco lembrar disso, que foi Vida Louca parte 1, tá ligado? Vida Louca parte 1, que eu peguei no colégio, no infravermelho de um amigo, e tipo, eu não sabia nem que era rap, né? Eu sabia que era uma música que falava sobre a realidade da favela e tal, e eu fiquei encantada. Aí daí eu vi e tal, escutei Pacificadores e escutava algumas músicas, né? Só que em 2018 eu fui convidada por um amigo pra ir pra um evento que ia ter no Centro Histórico. E era um evento de rap, de hip hop. Aí eu, meu Deus, o que é isso? É aqui em João Pessoa.
como é que existe isso aqui? Eu não sabia, tal. Aí eu fui nessa batalha, que teve batalha nesse dia, teve um show dos boys, que era do MDS, que eu ainda não fazia parte da CRI, eu nem sabia que essa CRI existia, no caso. Daí, quando eu fui pra esse show, pra esse evento, depois disso, com alguns dias, algumas semanas, Marielle foi assassinada. E daí, depois disso, eu vi lá naquele dia que eu fui pra esse show, pra esse evento, que esses boys faziam as rimas na hora, que tinham uns com um caderno lá escrevendo e tal, na hora lá. E eu peguei, quando Marielle morreu, eu fiquei muito mal, saí pesquisando na internet e tal sobre a vida dela, porque eu não conhecia ela, mas a história da vida dela e da filha dela também tinha familiaridade com o que aconteceu comigo também, que minha mãe também foi assassinada. E eu escrevia poesia quando era criança, né? Aí, quando Marielle morreu, eu, tipo, que escrevi uma poesia pra ela, mas já era uma poesia marginal, já era uma poesia de protesto, que já botei em cima de um beat naquela mesma hora e eu só consegui escrever até 1 minuto e tal, eu não consegui escrever muito. Mas o rap veio assim pra mim, ele veio de um luto e de uma nova experiência. Apesar de eu conhecer a música rap, eu não sabia que o rap fazia parte de uma cultura, que hip hop era uma cultura. Eu pensava que hip hop também era só um estilo de música lá da galera dos Estados Unidos e tal, porque tinha aqueles DVDs 100% hip hop e tal. Aí eu sabia que hip hop era isso. E rap era coisa do Brasil, tá ligado? Não sabia que lá também a galera fazia rap, que aquilo era o rap dos Estados Unidos e o hip hop era a cultura que o rap era um elemento. Aí foi a partir disso, foi a partir da minha dor, do meu luto, mas também foi através de novas experiências, né? O hip hop e o rap chegou na minha vida para me salvar e foi muito bom ter conhecido. Muito bom estar conhecendo ainda, né? Porque a gente segue conhecendo o hip hop a cada dia. Eu viajei no tempo agora, quando Irla traz a questão dos DVDs de rap, né? Que até então também eu entendia o que era hip hop a partir dali, assim. Né? E aí, pra tu lá, e como foi isso também, essa descoberta? Como é que chegou o rap na tua vida? Então, é importantíssimo, eu acredito, né, na minha percepção, essa distinção, não é nem distinção a palavra, essa diferença entre o que é o rap e o hip hop. Eu acho muito importante a gente frisar isso, principalmente para quem está conhecendo e está querendo adentrar a essa cultura marginal, né? Porque, assim, o rap eu vim conhecer lá em 2015, que foi quando a gente já veio fazer essa produção musical e tal. Porém, a gente vive o hip hop cotidianamente, tá ligado? Principalmente para quem tem essa realidade de periférica, essa realidade de rua. E como eu sempre morei aqui na Zona Oeste de Campina Grande, e é um bairro muito marginalizado por ser divisão de facções, de crimes. Aqui era a divisão de torcida organizada também, entre a facção e a Jovem do Galo, né? Aqui era o centro, era exatamente a linha de divisão aqui. Um lado era uma coisa e outro lado era outra. E a gente sempre via essa realidade e tentava não fazer parte. Apesar da gente ver a realidade muito próxima, essa realidade muito próxima na porta de casa, a gente tentava não fazer parte. E assim, desde criança eu sempre vi muita essa carência de comunidade, entendeu? E eu sempre era aquela pessoa que fazia o grupinho. Eu sempre tinha o grupinho da baleada, o grupinho do esconde-esconde. A gente tinha um grupinho onde a gente, tipo, sábado a gente vai se reunir, cada um leva um lanche, entendeu? A gente sempre teve essa necessidade de estar unindo pessoas, de estar dividindo ideias, para estar formando alguma coisa, e de certa forma eu sempre era aquela que liderava, não, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai fazer um grupo, tanto que quando a gente teve acesso a telefone, quando eu vi a opção de fazer um grupo no WhatsApp, a gente vai fazer um grupo, a gente vai ter como se articular, alguma coisa, enfim. Até eu conhecer o grupo Hip Hop Tá na Área. Foi o primeiro grupo de rap, de hip hop, assim, que eu conheci. E já cheguei, ó, eu faço freestyle, eu tenho umas letras escritas e tal.
Aí foi quando o Griot chegou, né? E vamos, eu quero escutar, a gente vai fazer. E me chamou esporadicamente. Ó, você vai cantar hoje. Eu digo, como assim? Eu vou cantar. E assim, é muito. A gente não pode. Eu acredito que a gente não pode dizer como a gente entrou. Eu acho que a gente seria mais sensato dizer como a gente se entendeu para a posição que a gente tinha. Porque a gente vive isso, né? Rotineiramente, cotidianamente, a gente já vive uma sociedade hip hop, pela realidade de vida que a gente tem, que a gente se encontra. E o rap já foi aí, depois dessas conexões que eu fui tendo com grupos maiores, tipo o hip hop tá na área, tipo o Mutirão também, que eles faziam algumas atividades de ascensões. Eu não mandava freestyle nem nada, aí eu tinha uma oficina de miçangas. Foi o que eu encontrei assim mais próximo para estar fazendo parte, para estar fazendo, para estar no meio, né, dessa galera. E a primeira oficina que eu dei foi a oficina de miçanga, com linhas para fazer pulseiras também, enfim, essas coisas. Aí depois de 2015 eu conheci a galera que produz, que foi DJ Jó, a Casa 189 Records, e daí não parei mais, foi só pra frente. Foi só pra frente. Por isso é interessante, né? É um processo mesmo de descoberta, né? Que desperta mesmo na gente, né? E aí também eu acho que você tocou num nome muito importante para a cena, né? Do rap, que foi o Griot, né? Que eu acho que ele tem uma contribuição muito grande. Eu acho que todo mundo, quem não conhece, né? Quem está ouvindo a gente aqui, Griot foi uma figura dentro da cultura hip hop que contribuiu, né? Um DJ que contribuiu para muitas histórias, né, de vida da galera que estava chegando, né, para fortalecer a cena, né? Então aí salve Mestre Griot, que já partiu, mas está aí com seu legado, né? E também, assim, pensando também nesse processo de criação de vocês, né? Pensando no rap, né, agora, assim, né? Como é a construção de vocês dos versos? Se vocês têm algum ritual de construção, né? Como é que surge essa inspiração para a escrita? E aí eu vou continuando com o Laia aí, e depois passa para ele. Então, minha criação musical é muito espontânea. Eu tento não fazer, não me cobrar, né? Eu procuro não me cobrar. Eu vou lapidando no decorrer do tempo. Às vezes a gente faz vomitando mesmo tudo que a gente está sentindo, vai construindo algo e fica algo impactante que fica legal. E de outras vezes a gente vai lapidando, pega a letra, bota em outro beat, vai tentando mudar algumas coisas e tal. É bem espontâneo, assim, não tem um ritual, nem nada certo. Vai mais da emoção do momento, eu prefiro também, para ficar uma parada que soe natural, né? Apesar das frases de impacto e algo desse tipo, algo que seja bem ouvível e que dê para assimilar fácil, principalmente para quem está escutando. E para tu, Irla, como é esse processo aí de construção? Então, eu costumo fazer mais no ódio mesmo, na revolta. Quando bate aqui na minha cabeça, no meu coração, aí eu vou e pá. Mas tenho muitas saudades dos rituais que eu tinha com a GAN 44 e com a MDS, que era muita saudade de se juntar com a galera, escutar um beat, escrever, e um trocar ideia com o outro e canetar as melhores e tal. Melhor coisa também. Sempre junto, tá ligado? Mas essa questão de você tá sozinha criando e tal, é uma parada que é muito difícil a pessoa parar e tal, pra criar uma coisa. Eu, pelo menos, tive muito bloqueio criativo. Esses anos eu acho que eu tô com muito bloqueio criativo, porque até escrever eu escrevo, mas não quero botar pro mundo. Eu acho que isso também é um bloqueio criativo, porque você fica se prendendo a não achar que tá bom aquilo ali pra você entregar. Ou às vezes até ficar com medo mesmo do que as pessoas vão pensar do que você tá escrevendo, porque tem coisas que a gente tá passando que só a gente sente, sabe? Tem coisas que a gente tá passando que dói muito na nossa alma pra gente tá abrindo pra outras pessoas, e também tem pessoas que não vão se colocar no nosso lugar. Tipo, você passa por uma violência, eu não consigo
escrever ainda sobre as violências que eu passei dentro de casa. Eu ainda não consigo falar sobre algumas dependências com drogas, algumas situações pesadas que eu já passei na minha vivência. São dores que são necessárias de serem faladas em público, sim, mas também vem com um grande peso para quem está se abrindo para as outras pessoas julgarem, entendeu? Aí eu acho que essa parte de inspiração é mais da realidade mesmo, do natural. Tu já fala para a gente, né, nesse processo criativo, né, que às vezes tem os bloqueios, né, porque tem outras questões da vida que acaba interferindo mesmo, né, no nosso processo criativo, né, e tu traz essa questão, né, mas aí pensando também hoje, né, quando, para quem não ainda sacou o rap de vocês, né, e que agora vai procurar, vai lá nas plataformas, vai procurar aí MC, Lala e Luz, sobre o que o rap de vocês está falando hoje, assim. E aí, Lala e Luz pode começar. Então, meu rap aborda necessidades sociais, saca? Tanto aquele que está rotineiramente no nosso cotidiano, quanto coisas que a gente nem assimila que pode ser reivindicado. Por exemplo, no meu EP, né, eu falo sobre a falta de água que a gente passou, foi no período de... Como é o nome daquele... Esqueci o nome do Eu acho que é racionamento, né? Isso. Falei um pouco sobre isso, sobre o que os policiais buscam, né? Porque tem tanta criminalidade e eles, tipo, abordando pessoas que tá ali fumando saca? E basicamente é isso. Eu falo sobre externos e internos. Eu também falo sobre minhas necessidades. É que nem Irla falou aí, é muito complicado a gente falar sobre nossa vulnerabilidade, mas eu aprendi a contorcer isso, falando de uma maneira que as pessoas precisem ouvir, e não falando sobre a minha dor em si, saca? Eu falo sobre o assunto, mas eu não me coloco nessa situação. Eu falo de uma maneira abrangente, onde eu já estou ali procurando uma forma de resolucionar a parada, saca? Tipo, o sexo frágil fala sobre isso. É sobre as dificuldades e sobre como a gente não precisa se corromper com olhares, com julgamentos, a gente só precisa fazer o nosso, a gente precisa focar no nosso, para que a gente se sinta bem para poder melhorar, saca? É uma frase que eu levo sempre comigo, eu preciso estar bem para me poder melhorar, independente da situação que eu esteja passando. Então, basicamente, meus sonhos falam sobre isso, sobre motivação, sobre nossas críticas sociais, sobre nossas dores, né? É um pouquinho camuflado ali, mas quem consegue entender ali nas entrelinhas vai sacar. E é basicamente isso, sobre um futuro próximo de mudança, saca? Que massa tu falar sobre questões do cotidiano, né? Acho que o rap tem essa questão de ser cronistas, né? Jornalismo, é um tipo de jornalismo da favela, da periferia, né? Que relata fatos, né? De coisas que acontecem, né? E essa questão do racionamento mesmo, né? Interessante sobre isso. São coisas que... Sim, amiga, pode falar, fica à vontade. Que, de certa forma, não é visto, entendeu? Se é algo que a favela, principalmente, sente o reflexo disso, mas é tantos problemas que isso acaba sendo minimizado e, tá ligado? É meio que irrelevante, assim, mediante a tanta dor, tá ligado? Tanta luta que a gente vem traçando aí dia após dia. Mas é algo que se deve ser focado, por isso que, tipo assim, não é uma coisa que a gente vive, mas já viveu. E é importante a gente sempre estar lembrando e ressaltando esse tipo de luta também, sabe? Tu fala sobre questões do cotidiano, e lá no começo da tua fala, tu falou na tua descoberta do rap, né? Tu trouxe Racionais, por exemplo, né? De ter ouvido Vida Louca Parte 1 a primeira vez e tal. E aí, pensando também nessas situações do cotidiano, da minha experiência também, eu escutei, por exemplo, eu aprofundei meu conhecimento sobre o massacre do Carandiru quando eu ouvi o Sobrevivendo no Inferno, assim. Até então eu não sabia da dimensão, né, o que tinha rolado ali, né. Eu tô por coincidência, até com esse livro aqui, fica aqui do meu lado. E
pra tu, Irla, também, assim, como é também o teu rap hoje tá falando sobre o que agora, assim? A gente que vai ouvir já já, vai dar play na tua música, no teu som. Fala sobre o quê? Então, né, é sobre o cotidiano que a gente passa e até o que a gente também não passa, né, porque o rap, ele é muito empático, o rap, ele faz você se colocar na história do outro também, porque eu não tô lá no Rio de Janeiro, não tô em São Paulo vivendo as guerras que tem na favela de lá, mas quando eu vou escrever, eu sinto a dor das mães, eu sinto a dor das famílias e sinto a dor dos mortos também, que sofrem com essa perseguição, né. Eu não sou uma pessoa que sofre feminicídio, mas eu escrevo sobre o feminicídio porque minha mãe foi vítima de feminicídio. Então, tipo, não são só coisas que a gente passa verdadeiramente com a gente mesmo, né? É o nosso cotidiano das pessoas que estão também ao nosso redor, né? Também falo sobre o que eu quero que mude, né? Sobre a liberdade das mulheres, sobre a vida delas. Falo sobre maternidade solo, eu falo contra esse patriarcado, esse machismo, esse aborto paterno, né? Que é social, que é nacional, que é mundial, que também precisa ser falado. Eu falo sobre, nas minhas músicas, sobre a exaltação do corpo da mulher, que a mulher não tem que estar sendo tratada como produto só porque ela gosta de usar uma roupa mais curta, só porque ela é naturista, só porque ela é exibicionista. Eu falo sobre a liberdade do ser quem ele é, né? Luto também pela diversidade, pelas pessoas da diversidade terem o respeito, poderem viver com amor, com dignidade. E é isso. É a nossa realidade aí em pauta, né, nas nossas artes, porque o hip hop me ensina muito isso, a lutar e também ensinar outras pessoas a lutar através da minha luta, através da minha arte, né? Chamar a galera para acordar. Massa demais. Aí é inspiração para quem está ouvindo também, né? E aí, pensando também no que vocês trazem, né, da caminhada de vocês, né? Lailu tá aí na cena desde 2015, Irla tá desde 2018. E aí, Irla, o que é que você pode identificar de mudança de 2018 para cá? Caramba, mudou bastante coisa, vice. 2018, quando eu cheguei, tinha muito preconceito, não que não tenha, porque ainda precisa melhorar muito, muito, muito mesmo, porque tá voltando aí umas ondas, né, essa parada de Red Pill, essa galera transfóbica também aí chegando com tudo, essa galera misógina, esse povo aí, né, dos preconceitos generalizados, pessoas que não querem sair desse padrão de extermínio das pessoas que eles dizem ser minoria, né? Porque nós não somos minoria, nós já sabemos disso. Mas essa questão aí de 2018, quando eu cheguei no rap, na cena, né, assim, 2018, eu comecei a ir pra batalha, né? Eu comecei a ir pra uma batalha que eu não vou falar o nome dessa batalha aqui, porque até então é isso. Mas eu comecei pra uma batalha aqui onde a galera não era preconceituosa normal, não. O povo era uma de cada uma frase, 3 palavras eram preconceitos ou coisas que você ficava assim, caramba, eu não gostava de ir pra batalha de rima, eu não vou mentir, não. Eu não gostava porque eu me sentia totalmente ofendida. Eu ficava, ó, o que que ele me falou? Ó, o que que ele... Eu ficava tipo, até então, eu disse, eu vou entrar no meio dessa organização, eu vou chegar nessa organização e vou falar para essa galera que tá errado, isso tá errado, porque como é que a gente vai chegar numa batalha, a gente vai chegar lá e o cara vai ficar dizendo que tua tia é uma cachorra e desculpa a palavra, mas a galera rimava assim, tipo, pega tua prima, não sei o que, gay e a tua roupa, e o povo tinha muita coisa para rimar, né? Mas daí 2018 pra cá eu vi uma mudança, a galera estudando, umas minas também chegando mais na cena para mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, umas pessoas da diversidade,
mulheres trans estando na cena também. E daí a gente foi quebrando mais esse padrão, né? Mas ainda assim, ainda tem muito silenciamento, né, das mulheres, das pessoas da diversidade nessa questão do hip hop. A cena tá mudando em função de tipo, tá tendo mais estrutura, né? Tá tendo mais acesso a editais e tal, mas ainda assim falta, eu acredito que uma união, uma empatia pela galera que não tá, é, a galera que não tá mesmo nos holofotes, né? Nessa galera que tá ainda nas periferias, tentando chegar numa batalha, que é difícil, não é fácil para todo mundo, tá? Nos espaços mais, como é que eu posso dizer? Que a cultura chega com mais estrutura, né? Tipo, um show no espaço cultural, uma coisa assim. A galera precisa ainda acessar mais as periferias para trazer essa galera mais para dentro desses acessos maiores, tá ligado? Eu acho que falta ainda, tipo, esse programa mesmo, Arte e Cultura nas Periferias. É um programa que tá levando mesmo o hip hop para dentro da favela, tá ligado? Eu acho que ainda falta muito isso para mudar, né? Mas eu tô adorando, assim, essa mudança de, tipo, a gente tá conseguindo algumas coisas, as batalhas tá conseguindo chegar em alguns patamares, tá conseguindo trazer visibilidade também para nossa cena. E aí, para Lailuz, que está desde 2015, aí também, né, na caminhada, o que é que tu identifica de mudança também de 2015 para cá, dentro do hip hop? Então, eu vi muitas mudanças, positivamente e negativamente falando, eu vi muitas mudanças. Mas no tempo que eu comecei aqui em Campina, eu não conhecia nenhuma menina que rimava. De fato, assim, eu fui pioneira em 2015, questão de lançar som e tudo mais. Aí, volto naquele tempo lá do grupinho, né? Eu não vou sozinha. Aí entrei com Pivetinha, entrei com Debbie Black, que foi meu primeiro som, foi eu e ela, Sexo Frágil. Aí Pivetinha entrou também com a gente, aí entrou Luna, entrou Turmalina. Eu, inclusive, tive o prazer, o privilégio de ver o crescimento de Irla, né, desde o começo. Um dos nossos encontros já foi no movimento cultural. E assim, foi muito peso, assim, a potência que a gente chegou nesse desenvolvimento de mulheres, porque era um movimento majoritariamente machista, só homens, só isso, tá ligado? É tanto que os nossos encontros, quando rolavam uma batalha de MC, a gente tinha que ver a mulher sendo, tá ligado, dilacerada em palavras por homens, e até assim, homens tratando outros homens com pluralidades femininas para tentar atingir, tá ligado? E era muito pesado, e a gente sempre tava batendo nessa tecla, ó, o respeito aí, vamos prestar atenção, tem mulheres no recinto, a gente precisa ter mais cautela aí com nossa maneira de fala, tá ligado? E hoje, né, no decorrer desse tempo, foi essa caminhada da gente estar sempre militando sobre esse respeito aí em questão da colocação da mulher, mas hoje, assim, a gente vê que teve uma decaída, acredito que pela ampliação, né, até de gêneros que adentrou no movimento, mas teve uma decaída muito forte, assim, em questão de união mesmo, assim, em relação ao respeito, tá ligado? E, assim, hoje a gente vê uma necessidade muito forte de conhecimento, como é que eu posso falar, de politização, tá ligado? Principalmente por essa mistificação de gêneros, né, que apareceu, que está se desenvolvendo dentro do movimento e tudo mais. É como se a gente tivesse, em 2015, começado o movimento, né, e hoje a gente está recomeçando ele. Mas é todo um processo, não é fácil, tá ligado? É bem milimetricamente falando, melindroso mesmo, assim, a questão dos nossos passos, quando a gente dá 2 passos grandes, a gente retrocede, assim, horrores, tá ligado? Eu acredito até pela questão da união mesmo, dessa empatia que a MC Irla falou, tá ligado? Porque tem gente que sente essa dor, essa causa, e começa a tomar para si, embora não faça parte, tá ligado? Mas tem muita gente que não respeita, velho. Simplesmente acha que é o lugar de fala daquela pessoa é aquilo e se sente no direito
falar e fazer o que bem entende, tá ligado? Mas é isso aí, a gente tá se construindo e reconstruindo cada dia mais. Sim, boto fé, são os ciclos também, né? As coisas começam e recomeçam, né? Vocês também trazem na apresentação de vocês algumas questões que talvez as pessoas que estejam ouvindo ainda não conheçam, né? Vocês falam em crios, FITs. Então, para quem está ouvindo, assim, né? Fala para a gente um pouquinho o que é uma CRIO e o que é um FIT e como é que pode surgir um FIT, Irla. Então, né, eu participei de uma CRIO logo quando eu cheguei no hip hop. Quem me abraçou foi a CRIO do MDS, que era uma CRIO que era só de homens. Eram 7 caras e só eu de mina, tá ligado? E, tipo, eles me abraçaram e eles me ensinaram, né, que uma CRIO, ela faz parte de vários elementos e tal. Tem o produtor, e tem o grafiteiro, e tem o b-boy, e tem a MC, no caso. São vários elementos juntos que formam uma CRIO, né? E o feat vem da ideia de você fazer parceria com outro MC ou com outra pessoa que pode ser feito com poesia marginal, não é necessariamente feito somente com a rima, né? Quando a gente faz feat, a gente pode fazer um feat com uma pessoa que seja um instrumentista, uma pessoa que seja um escritor, né? Pode botar o verso, isso também é um feat, né? E eu tenho a honra de fazer um dos primeiros feats que eu fiz com o Bichart, com a Bia, e é o único som que eu tenho com uma produção boa assim de estúdio, no YouTube, nas plataformas digitais, né, que é a música Favela. E daí é o meu feat com o Bichart. E eu fico muito feliz. E eu tenho um feat para fazer com o Luz aí, desde que a gente se entende como amiga e MC. A gente fala nesse feat, mas vai chegar da melhor forma. Turmalina também. Tem tanto feat pra fazer que eu tô aqui, ó, minha cabeça com essa ideia ainda de bloqueio criativo que fica deixando a gente procrastinando, né? Mas eu espero que saia, porque o hip hop paraibano, feminino principalmente, precisa de feats de mulheres grandiosas. Hashtag queremos esse feat, viu? Queremos, o povo quer. Como é que também que esse... Inclusive, a gente foi lançado uma vez, não foi, Irla? Como o lançamento desse feat, minha filha, num show que foi babado. A gente parou de uma pessoa, porque todo mundo, eu já quero ver esse feat. E era apenas um show em dupla, tá ligado? Foi bem esse feito. Esse feat já foi anunciado, já foi, ó, vocês duas do palco. É uma potência. E agora a gente quer esse feat no ar, aí para todo mundo escutar. E o babado grandioso foi que todo mundo ficou esperando esse feat, falando que era o feat lá no dia do evento, né? Acho que foi no Islã, não foi, amiga? Foi no Islã. Vou escutar o som delas duas, gente, que som! Que som que a gente ainda não fez, mas, e tipo, a galera gostou tanto do formato de nós duas cantando junto, que aí teve outro festival que botaram a gente também como feat, pô. Aí, do nada, a gente pensando que a gente ia cantar 1 hora e pouco e tal, botaram a gente junto. Aí eu, poxa, mas lá, Luz, ela programou o show dela aí e tal, eu programei o meu show. E a galera botando a gente assim, uma cruzando com a outra. Estamos já sendo uma dupla já, porque no Grave Zero também foi, aí já entrou Mebiá, tudo. Foi tudo. Também teve isso. Mas tava falando do Nivela, tá ligado? Tava falando do Nivela que botaram a gente também. Aí agora botaram a gente no Grime Zero, não foi? Foi bom demais, véio. Foi muito, muito bom. Então vamos ficar aqui registrado que a gente vai querer esse feat. E também, né, uma cipher de repente aí das meninas, né? Vocês falarem outras, né? MBA e tal, e Turmalina, né? Muita mina brava. Agora simbora, Arte e Cultura nas periferias patrocinando esse feat. Agora vai dar o que vai. Inclusive, lá Luiz fez um feat recentemente aí que eu escutei pessoalmente, que feat do caralho, viu? Foi, Rebu, né? Tá pra sair aí também. Tá pra sair, pronto. Vamos lá fazer o pré-salve aí. Já pode fazer o pré-salve? Pode não, que ainda não subiu. Não subiu ainda. Mas já tá trabalhando nisso daí, logo menos. E aí, pensando agora, que o rap também é um lugar político, né?
tem o seu caráter, né, de denúncia, um caráter que é essencialmente político, e é importante a gente pensar também sobre representatividade, né? Vocês trouxeram, né, outros nomes aí de mulheres do rap da Paraíba, né, que fortalece a cena. E aí pensando também nas meninas que estão chegando, né, que estão chegando agora, que está querendo, né, também fazer esse movimento, tá na escrita, tá se identificando enquanto artista do rap. O que é que vocês podem dizer para elas? Lai Luiz. Então, boa sorte, é o primeiro passo. E não abaixa a cabeça, velho. Vai aparecer muitas coisas. Muita gente vai lhe dizer que torce por você, que tá acompanhando seu corre, mas assim, do mesmo jeito que tem muitas pessoas que vão lhe ajudar, vai aparecer muita gente que vai tentar lhe destruir, vai desmotivar, vai tentar fazer com que você pare, não acredite nos seus sonhos, saca? E isso é uma parada de você para você. Eu costumo dizer que a gente não faz música pra gente, a gente faz música pro ouvinte. E se você que está começando agora, seja no âmbito de batalha, seja no âmbito de musical, né? Acredite no seu sonho, acredite no seu processo, na sua identidade musical, artística, tá ligado? Acredite nos seus passos, a sua luta é uma necessidade, porque vai ter muita gente que vai se identificar. E não deixe ninguém lhe parar, vai ser muito difícil, você vai cair várias vezes, você vai querer desistir inúmeras vezes, mas depois que a gente conhece o hip hop, né, o rap, a gente não consegue fazer outra coisa, velho. É algo que se torna a gente, tá ligado? A gente se torna ele, o rap, o hip hop, e o hip hop se torna a gente. Então é algo que vai lhe derrubar, que você vai precisar se levantar, porque você vai ver outras pessoas caindo, e não se desmotive. Eu costumo também dizer que o rap às vezes é mais sujo que o crime mesmo, porém nossa luta é maior. A gente não luta para ser aceita, a gente não luta para estar inserida em grupos, em membros, em organizações, tá ligado? A gente luta para se expressar, para falar sobre o que a gente vive, sobre a nossa dor, sobre a perspectiva de mudança que a gente necessita. E é para você, o seu rap é seu, o seu hip hop é seu, tá ligado? É uma parada em conjunto que vive em grupos, em tudo isso, mas você compõe o grupo. Então você tem que estar bem para poder melhorar. Você tem que fazer a sua arte, você tem que saber que por mais que você não se encaixe em certos tipos de grupo, você brilha diferente no lugar que é para ser seu, tá ligado? E é um ponto de motivação assim. Olhe por você, viva por você e faça a sua arte. Os outros é outra coisa, tá ligado? Quando você estiver podendo focar no seu, lapidando suas ideias, se modificando, melhorando, se politizando, tá ligado? Sempre vai ter uma causa maior. Então, faça o seu, foque no seu e nunca desista, tá ligado? É sobre isso. E para tu, Emicirla, o que é que você pode deixar também, né, de conselhos aí para as meninas que tá querendo chegar? Então, boa sorte, como lá Luz disse. A luta é diária para se manter no movimento. É mais uma luta, mais do que você fazer o rap, mais do que você fazer a arte, para você se manter no movimento, é mais trabalhoso ainda. Pra gente, eu acho que não tem dificuldade a gente fazer arte. A arte não é uma dificuldade pra gente. A dificuldade é a gente estar num movimento que às vezes não abraça a gente, que às vezes faz com que a gente queira desistir. Então, tipo, como a Luz disse, a arte é nossa. Eu, particularmente, quando faço rap, quando eu faço poesia, eu venho depois entender que aquilo ali era pra eu me tocar. Que às vezes eu digo coisa para as pessoas também que é para eu me tocar. Só que tem coisas que a gente faz mesmo para as outras pessoas entenderem. A gente vai tocar algumas pessoas de forma negativa, né? Falando coisas construtivas, mas que outras pessoas não vão gostar. Por quê? Nosso ponto de vista, a nossa arte, ela vem da gente. Então é a nossa índole, é o nosso caráter. O dos outros é o dos outros. Você vai ver gente errando, você vai ver gente acertando, você vai se orgulhar, você vai se decepcionar, você vai estar numa estrada de amor e ódio totalmente um ligado com o outro.
mas você tem que saber que você tem que cuidar da sua mente, do seu emocional, do seu físico, para você poder estar vivenciando o hip hop na prática, na rua, com o movimento. Porque às vezes é adoecedor, às vezes é muito problemático. A vida com os seres humanos é problemática, mas quando vem se falar de um movimento que luta por ideais, que a gente sabe quais são os ideais, e a gente se encontra com pessoas e com situações que a gente vê que não está indo na coerência, faz com que a gente se desmotive. Mas a motivação tem que ser da nossa força, do nosso coração, da nossa fé na arte e em nós mesmos. Então tenha fé em você, tenha fé na sua arte, tenha fé no seu caráter, tenha fé na sua mente e tenha fé no que você acredita que o hip hop luta para fazer. E é isso. E aí, falando em força, falando em fé, MC lá, em quem você se inspira, assim, quais são as referências, assim, que você pode citar pra gente aqui, assim, que te inspira na arte mesmo, né, no rap? Então, quando eu cheguei no rap, eu não conhecia muito som de mulheres, né? E daí eu tive a honra de conhecer uma pessoa que eu digo que ela é patrimônio imaterial da Paraíba, de João Pessoa, que ela me ensinou, inclusive ela que me mostrou o som do Lai Luz, ela que me falou sobre Lai Luz, e eu tive a honra de conhecer G-Roots, que para mim é uma das maiores escritoras, tatuadoras e todas, tudo que botar aquela aquariana faz, e ela faz muito bem, tá ligado? Então, tipo, eu posso dizer que uma das minhas maiores inspirações no rap, na arte, na cultura é G-Roots. A Fiorella também, ela me inspira muito, muito, muito mesmo. Eu digo que a Fiorella, ela é minha madrinha do hip hop, assim. Porque foi na casa dela que eu fiz os primeiros freestyles. Foi junto com ela, com a galera dela, que eu conheci muito sobre a arte, com pessoas dissidentes, com pessoas que estavam lutando, sim, para estarem vivas dentro desse movimento. E, tipo, Isaac também é um homem que me ensinou muito no hip hop. Eu não posso deixar de falar, porque é, quando eu cheguei no hip hop foi quem me acolheu, foi quem me falou de muitas coisas, me ensinou muitas coisas sobre música, musicalidade, que eu era quadrada, não conseguia escrever direito e tal. Juliana Terto, Pretinha, Lai Luz. Lai Luz tá aí nessa caminhada linda, que eu fico pasma como essa mulher já fez tanta coisa, que merecia muito mais reconhecimento dentro dessa cena. Que os primeiros clipes que eu assisti de mulheres aqui do hip hop foi dela, com Pivetinha. E tive a honra de conhecer no festival Campo Minado, tá ligado? E a gente trocou muita ideia naquele dia. E é inspiração de vida e viva. É Rafa Rasta, que não tá mais aqui, mas sempre que eu me lembro, é uma força. É, a Carajô, que a gente trocou ideia desde quando a gente se conheceu, ela me ensinando sobre racismo, me ensinando sobre coisas em mesas de lanchonete. Eu lembro da gente conversando e ela me dando apoio e depois aí me ensinando muitas coisas como DJ também. Tenho o maior orgulho e honra de estar nessa caminhada com a senhora, da gente estar dividindo palcos. Bicharte, Amaela, Fúria Negra, inúmeras. Eu posso falar sozinha aqui, ó. Keila Caia que tá chegando agora, mas me ensina, caramba, muito, muito, muito a Artêmia. Gente, é inúmeras, inúmeras. Se eu esqueci alguma, Aika também, que chegou também com tudo nessa cena, que pra mim chegou com a grande potência também. E só pessoas maravilhosas chegando aí na cena e eu cada dia me inspiro mais, tá ligado? Porque eu não tenho muita inspiração de galera de longe, não vou mentir. Hoje faz 16 anos que a gente tá sem Dinadi. Dinadi, quem me mostrou um som de Dinadi também foi um homem, mas através dele, graças a Deus e aos orixás, eu vim conhecer essa mulher, essa arte incrível que ela tem. Negra ali também. Sherry Line, eu tive o prazer de conhecer a Sherry Line lá em Salvador, no encontro de mulheres.
E, tipo, o Giruto já tem me falado de Sherline, né? E daí vem a mina também do Rap Plus Size, a Sara Donato. Eu tô falando que eu não sou uma pessoa de ficar seguindo muitas pessoas assim, tipo, eu sei da vida, eu sei disso, sei daquilo e tal. Mas eu tenho admiração e eu sei que cada pedaço de cada pessoa que eu sinto, que eu trago pra mim, se torna uma inspiração na minha vida diariamente, e não só no rap, como na vivência. E são inspirações para a vida de verdade, porque eu acho que mulher que faz arte, ela não é inspiradora só pela arte, ela é inspiradora pela força e a coragem de ser uma mulher artista. É muito bonito quando a gente vê, né, que nossas inspirações são pessoas que a gente convive, né? E é super recíproco isso, Irla. E para você, Lainus, assim, quem é que você traz de inspiração, de referência para quem está ouvindo a gente? Então, eu acredito que o meu primeiro rap que eu escutei foi Rosas de Atitude Feminina. Foi quando eu disse, nossa, eu preciso consumir esse tipo de material. E depois de Atitude Feminina, eu escutei também muito de Nandi. Inclusive, fiz uma homenagem para ela do meu EP, né? Tem os squash dela lá cantando. E de Nandi, Camila CDD também, escutava bastante. Aí, daqui local, já foi um desenvolvimento de inspiração mais pessoal, né? Foi pessoas que me motivaram a continuar nesse corre, como Giruts aí, sem dúvida, essa mulher é incrível. É um patrimônio material óbvio do movimento underground, tá ligado? É uma pessoa de uma força inexplicável, saca? Uma energia que ela lhe motiva real, assim, em poucas palavras, ela faz você transcender, assim, de 0 a 100 muito rápido, tá ligado? Em questão de se sentir melhor, de continuar, de fazer, de criar, de co-criar, e é muito foda. Saudades, aliás, de Gi. Irla falou aí, chega, me emocionei. Mas, assim, o decorrer foi parceiras de corre, né? Irla tá aí como uma grande inspiração de resistência, porque por entre linhas a gente conhece muito bem como é a escassez de união nesse movimento, mas é uma pessoa que até muitas vezes quando eu desanimei, ela chegava e, não, minha irmã, mas você tem que estar lá, tá ligado? A minha inspiração mais próxima, eu já olho assim, como ser humano, tá ligado? Como uma pessoa que estava ali do seu lado, que lhe motivou, que quando você caiu, segurou na sua mão e disse, não, amiga, no chão você não fica, eu vou chorar. E Irla foi um pilar muito importante também no meu corre, né? Irla, Gi, Turmalina também. E... é que nem ela falou, se for para citar, a gente vai passar o dia aqui, porque a gente entra no túnel do tempo, né? A gente começa a lembrar de muita coisa que a gente passou, de muitas dificuldades, tá ligado? Mas é isso. As manas que estavam nesse corre aí desde o começo até hoje, né? Muito foda. Bichart também. DJ Isa Queiroz também, que tá aí na raça desde de muito tempo. Isa Droga também, vem aí com o seu respaldo aí, cada vez evoluindo mais. E essas pessoas que além de artistas, são pessoas próximas, né? São pessoas do nosso vínculo, que de verdade emociona olhar para trás e recordar a nossa trajetória, tá ligado? Não, é emocionante mesmo, eu também me emociono quando vocês trazem, né, tantos nomes potentes, tantas referências, e salve também para G-Roots aí também, assim, tipo, é uma referência grande também, e eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês, assim, de verdade. E pensando agora... Eu esqueci de falar o nome. Julie Bernardo, eu te amo, garota! Ei, Julie Psicopreta. Psicopreta tem sido uma das minhas maiores inspirações, viu? Nesse momento agora, principalmente também, porque graças a Deus a gente tá conseguindo conversar mais, trocar mais ideia, mas é uma garota, viu?
que é uma novinha, menino, pra frente demais, eu adoro. E que venham mais e mais mulheres fazendo outras mulheres se inspirarem. Muito massa vocês estarem trazendo essas referências. E para quem está ouvindo a gente, ó, procurem essas artistas, procurem G-Roots, procurem Bicharte, Psicopreta, Turmalina, tantos nomes aqui, Rafa Rasta, MC Pretinha, né, que das pioneiras aí também no rap paraibano. Muita gente, muito nome potente aí. Vamos procurar essa galera, né, da Paraíba. Também da Dinadi, Camila CDD aí, que também tá nos expoentes aí do rap fazendo a roda girar, assim, né? Muito massa. E vocês duas, maravilhosas. E aí, tocando agora, a gente pensando nessa cena também, né? Nessa cena do rap paraibano, vocês trouxeram tantos nomes importantes, né? E potentes de mulheres. Mas aí, como vocês hoje, assim, como é que vocês estão enxergando a cena do rap na Paraíba hoje? E aí, Laí Luz pode ir começando aí. Então, teve uma expansão muito forte, né? A gente conseguiu quebrar muitos tabus, a gente quebrou muitos paradigmas, né? Por já ser interior, por já ser escanteada aí em vários níveis, mas eu acredito que a gente conseguiu suprir nossa expectativa, tanto como arte como cultura, né? A gente tem polo de cultura, a gente está desenvolvendo nosso centro de Eita, que fugiu o nome da mente agora, mas assim, de De forma geral, referência. sim. Obrigada, Irra. Estamos conseguindo alcançar outros patamares, tá ligado? E eu falo isso assim como cultura mesmo, como grupo de militância, saca? E nossa expansão é gritante. Para mim é um orgulho ser igual aonde a gente está chegando, tudo que a gente está ultrapassando aí. E espero que só seja o começo de uma grande revolução. E pra tu, Emicila, como é que tu enxerga hoje a cena? Então, né, eu acho que tá uma rivalidade muito grande, tá ligado? Tá rolando muito moído, mas também tá rolando muito acesso, né? A gente pode pensar nos pontos fortes e nos pontos fracos. A gente pode saber que a gente tá chegando no nosso centro de referência. Oremos para que seja um centro, que seja um acesso facilitado, principalmente para as pessoas da favela, né? Principalmente para as pessoas da cultura que não têm uma condição financeira para estar trabalhando com as artes, para estar se atualizando e evoluindo com as artes, né? Mas também vem o ponto de que a violência está gritante na nossa cultura, tá ligado? A violência psicológica, principalmente. As agressões na internet, essas questões de batalhas rivais, grupos rivais. Nós não somos facções, nós não somos uma organização de crime. Nós somos uma revolução artística, nós somos uma cultura que luta pela vida, pelo amor, pela união, né? Então eu vejo que a cena não só do hip hop paraibano tá com esse caos, né, instalado. O caos instalado da galera não saber o limite da liberdade de expressão até o ponto do preconceito, até o ponto da agressão, até o ponto do que é você saber que uma pessoa falou com você e você tem direito de dar na cara dessa pessoa. Se a gente está lutando por uma situação que é tirar essa criminalidade, né, essa violência das nossas vidas, que a gente não quer que outras pessoas façam com a gente tem que lidar com isso na nosso dia a dia, né, fazer nossa terapia, ou fumar nossa flor para deixar a gente medicado, né? Mas a gente tem que procurar saber que o espaço de cultura não é só o espaço que a gente faz batalha, não é só o espaço que a gente tá ali junto. O espaço de cultura é onde a gente estiver, porque nós somos a cultura. E se a gente não é a cultura em casa, se a gente não é a cultura na rua, a gente não é só cultura lá no palco, não.
Eu falo numa música que é: na batalha é uma coisa, na rua é outro ritmo. Falsidade ideológica, tu rima esse estilo? Eu falo isso porque, tipo, tem gente que rima uma coisa, mas na vida é outra. E, tipo, não é só pessoas que rimam, né? Tem pessoas aí de vários elementos que estão fazendo com que a cena do hip hop hoje não seja uma cena muito legal, muito agradável para muita gente, tá ligado? Porque a gente tem que se priorizar na saúde mental da gente saber onde a gente se coloca. Porque tem pessoas que estão ali mesmo para sugar a energia das outras pessoas. Tem pessoas que estão ali pelo hip hop, mas sim para fazer por si próprio, né? Então acho que a cena está muito individualizada. A cena está muito egoísta, porém está evoluindo em algumas questões, né? De estrutura, como eu estava falando, mas na questão humanitária, na questão do amor, da união, do que é ser cultura, porque antes eu acho que sem tanta estrutura tinha mais união. E agora, quanto mais estrutura, menos união a gente vê. Quanto mais dinheiro rolando, quanto mais, como é que eu posso dizer, evento e tal, mais a gente vê a discórdia acontecendo. E não é questão de todo mundo ser amigo de todo mundo, não, porque ninguém nasceu para ser todo mundo amigo de todo mundo. Irmãos de cultura, né? Nós somos irmãos de cultura, mas nem é para ninguém estar chamando ninguém para ir, bora tomar cafezinho lá em casa, bora dormir na mesma cama, não é assim não, mas o respeito na cultura para que todo mundo possa ser bem aceito numa praça, para que todo mundo, assim, não falo de pessoas que estão ali, né, com suas restrições, porque a gente sabe muito bem que tem gente ali que não está com a índole favorável para estar em espaço de comunidade com ninguém. Aí a gente já entra em outro ponto. Mas eu estou falando assim, em bolhas bolhas que estão acontecendo que várias pessoas que era para ser um acesso livre não está sendo um acesso livre. Acho que a nossa cena está bem uma questão de afinidade, né? Você tá ali onde você tem afinidade. Onde você não tem afinidade, você não chega. Mesmo você sendo da cultura, tá ligado? Tipo, você é de uma igreja. Aí você quer chegar em outra igreja, mas aquela igreja ali não gosta de você e tal. Aí você não pode entrar, mas não é de todos. Não é pra todos, tá ligado? Essa questão é que eu tô achando que tá muito difícil viver na cultura da rua, né? A gente tá tentando fazer por onde a gente pode, assim, nos caminhos de rato. A gente tá indo, abrindo espaço no meio da mata pra gente ver se a gente passa. Acho que é isso. Pegando essa fala, eu quero só complementar a fala de Irla, porque nossa cultura é uma cultura solidária, né? A gente tá ali para abraçar, a gente tá ali. E eu acredito que no decorrer do tempo a gente acabou abraçando gente demais. É exatamente o que ela disse, é uma questão onde você abraça tanta gente que tem gente que não merece estar lá, saca? Não que seja eu que esteja falando ou uma ou duas pessoas, entendeu? É uma galera que muitas vezes está ali com uma má intenção, com um objetivo pessoal de querer chegar em algum ponto através da cultura, do movimento, né? E acaba usando pautas onde é levantada pautas, a cultura hip hop ela é fomentada por pautas sociais, tá ligado? Por dificuldades que a gente enfrenta todos os dias. E tem gente que se esconde atrás dessas pautas, depois de ter feito tantas outras coisas horrendas, tá ligado? Dentro do movimento e com pessoas do movimento. E é uma cautela que a gente tem que tomar, principalmente a gente que já tem uma bagagem, né? De vivência desse movimento, ter uma delicadeza com essas situações no decorrer dos dias, dos movimentos e das ocupações, tá ligado? Eu também estava comentando até um dia desse, se eu não me engano, eu não sei se foi por Rasta, mas foi com alguém aí que também é das antigas, e a gente meio que falou assim, ó, eu vivi para ver a galera que chegou agora, né, dizendo que é produtores culturais, de tipo assim, uma cara,
para estar vendo se pega algum edital e usando a galera que já está no movimento, tá ligado? E, tipo assim, isso é uma apropriação sinistra, tá ligado? Apesar de não ser exatamente numa pauta, isso é uma apropriação sinistra. E é preocupante, porque foi na raça, foi passo por passo, que a gente conseguiu estar onde a gente está hoje, conseguiu chegar onde a gente chegou. E a gente vê muita gente chegando agora e, tipo assim, fazendo disso o bel prazer, saca? Fazendo disso o que se quer, querendo militarizar uma parada sem fundamento, tá ligado? Onde é dado espaços de fala, espaços para se manifestar, para militarizar, e assim não faz, saca? Então, que a gente tenha bom senso e sensibilidade também para estar olhando tudo isso que está acontecendo de uma maneira crítica e racional, tá ligado? Porque é muito fácil a gente falar de emoção, da nossa dor, das nossas dificuldades para poder adentrar em alguns meios e poder usar isso da melhor maneira para beneficiar o pessoal, tá ligado? Então é muito importante essa fala de MC Irla e não desfocando também das evoluções que a gente teve, né, desde o decorrer do começo até hoje. E é isso, só uma conclusão da visão dela. Isso também que vocês trazem, também eu fiquei também refletindo, castelando aqui, né, tipo, que historicamente, né, as culturas que emanam das periferias, das quebradas, né, sofrem por vários processos de apropriação mesmo, né, e é uma questão que realmente precisa ter cuidado e também que a gente não caia em armadilhas, né, que eu costumo dizer que são armadilhas da colônia, né, que as coisas não se repitam. E pensando também nesse sentido aí, né, no que a gente pode estar fazendo, né, para fortalecimento da cena, né, e pensando, tocando nessa parte mesmo desses processos que a cultura periférica, né, a cultura hip hop, né, enquanto cultura periférica essencialmente, passa, o que a gente pode estar fazendo, o que é que pode ser feito, na verdade, né, para diminuir essas violências. E aí pode continuar com o Lai. Então, eu vou trazer outro bordão que eu ando com ele, tá? Cima e para baixo. Se a sua violência começou, a minha falta de respeito começa também, saca? A partir do momento que você se volta para mim de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais rígida, ou de alguma maneira que eu acredito que eu me sinta ameaçada, eu não vou esperar o segundo passo, saca? Eu sou uma pessoa muito reservada, eu não sou uma pessoa que chega em todo canto para falar com todo mundo, eu estou no meu local, todo mundo chega e fala comigo. E tem aquele nível de respeito, saca? Assim, eu sou uma pessoa muito explosiva, por isso que eu evito, né? Na tora falando, eu sou uma pessoa que eu explodo muito fácil. Então, eu evito estar ali muito muito próximo a muita gente, principalmente que assim eu sinto a energia que já não bate. Então, no meu caso pessoal, eu não espero muita coisa, não. Eu já reajo. Porque a gente sempre, principalmente nós como mulheres, a gente é sempre, ó, cuidado por onde vai andar, cuidado com a roupa que usa, cuidado com... E eu sou o tipo de pessoa que eu uso a roupa que eu quero, eu saio a hora que eu quero, não me privando do risco que eu estou correndo, mas eu penso ali de uma maneira que eu vou saber reagir. Vamos dizer que eu penso no segundo passo, para não errar no passo anterior, entendeu? Se está acontecendo alguma situação, eu vou pensar numa maneira de reagir ali, seja publicamente, seja individualmente, seja juridicamente, seja independente da maneira que eu me sentir ameaçada ali, eu vou reagir. A violência que a gente enfrenta, na maioria das vezes, não é física, assim, dentro do movimento, né? Tem ainda esse respeito de não infringir fisicamente nós mulheres. Eu não sei se eu estou respondendo na pauta que você pediu, mas estou seguindo a minha linha de raciocínio. Porém, a gente passa por muita violência psicológica, a gente passa por muita violência emocional, e uma violência que aí estava em alta é o gaslight, né, alguma coisa assim, que é aquela questão de você dizer, de você presenciar uma violência e aquilo ali ser distorcido para você sair como louca.
E, tipo assim, eu tenho 32 anos e eu vivo basicamente isso, 32 anos. Você tá vendo aquela situação acontecer e ser distorcida para dizer, não, você tá viajando, isso não aconteceu, não, você tá ficando louca. Então, na minha perspectiva, eu não espero o segundo passo. Quando eu tô vendo que alguma coisa ali tá acontecendo, que tá me incomodando, que a energia não bateu, eu vou esperar a próxima lapada para mim já chegar com o pé na porta, vou responder à altura. Para mim não tem se é homem, se é mulher, se é trans, se é não quero saber, não quero saber se é preto, se é branco, se é verde. Eu vou estar ali no meu momento, vou estar ali na minha politização. Se a sua violência apareceu, a minha falta de respeito vai aparecer também. Então é uma questão de consenso. Respeitou ali minhas limitações, vou estar respeitando a sua, tá ali no consentimento, tem uma linha de barreira de limite, certo? Então, passou disso, filha. A gente vai ser irracional, a gente vai ser bruta, a gente vai ser crítico e é isso. Infelizmente, na sociedade, para a gente estar viva hoje, a gente precisa reagir. Então, eu botei esse gatilho da minha mente que eu não vou ter cuidado. Eu vou ter cuidado comigo, o que é que eu posso fazer, eu não vou ter cuidado com o outro ou o que o outro faz. Eu vou ter cuidado comigo, porque eu sei o que é que eu posso fazer. Então, eu vou estar me policiando para não chegar no limite quando essa crítica acontecer. Porém, vai ter uma reação minha, independente de qual for a violência. E para tu, Sirla, pensando também nessa questão da violência, que a cultura periférica também, né? Tipo, a gente tá falando sobre rap, tá falando sobre hip hop, mas a gente também expandindo, também pensando, né? Nas expressões culturais que a gente vivencia nas periferias, né? O que é que a gente pode pensar, né? No que pode ser feito para diminuir isso? Eu acho que a gente luta contra a violência todo dia, né? E a nossa cultura é viver. Eu acho que viver é uma cultura periférica. Eu acho que o sistema ele é violento com a gente desde a hora que a gente pensa em ser artista, desde a hora que a gente pensa em se exibir de alguma forma, aparecer, né? O nosso corpo em evidência, a nossa voz em evidência, causa um pavor enorme para o sistema que é totalmente, né, genocida com pessoas periféricas, com a cultura periférica, né? A gente vê aí vários casos de agressões em batalhas, diversas batalhas, inclusive já aconteceu na Batalha do Coqueiral, já aconteceu na Batalha da Terça, na Batalha da Paz, já rolou vários casos de perseguição, né? Policial, política e tal. A nossa violência não é só. Nós não sofremos violência só de uma forma, só de um órgão, só de um sistema, né? Parece que a gente é bombardeado do lado e do outro por ser periferia, por ter várias culturas também, né? Porque não é só o hip hop que sofre essa retaliação, porque a gente vê aí que tinha até um tempo desse, estava tendo umas audiências aí contra os paredões e tal, que a galera tava falando sobre o funk ser criminoso, o funk ser uma coisa que leva as pessoas para o crime, que são financiadas pelo crime. Não é questão de crime, é questão de vivência periférica, é questão de que a gente só tem daquela forma de se expressar e a gente ama a nossa forma de expressão. É dança, é corpo, é alma, é pensamento, é o que a gente vive. Então, tipo, eu acho que para diminuir essa violência, o poder público ele tem que estar à frente dessa questão de preparar melhor os seus trabalhadores, preparar melhor essa galera que vem trabalhar ao nosso favor, que está ali para estar nos ajudando a se proteger, né? Não é uma questão de deixar com que como é que eu posso dizer, essas leis, né, que inventam, como a lei, tipo, a lei anti-Oruan, que como é que você cria uma lei que é anti uma pessoa? Você não está criando uma lei que é anti uma pessoa, você está criando uma lei que é é, ante a população que essa pessoa representa, ante a imagem que aquela pessoa representa. Então não é porque ele é filho de um presidiário, porque vai acontecer de várias crianças serem filhos de presidiários.
Porque, infelizmente, na nossa sociedade, a favela é perseguida para ser presa. A favela é perseguida para ser morta. Então, como é que a gente não vai ter artistas que são filhos de presidiários, artistas órfãos, artistas moradores de rua, artistas que já tiveram que furtar para comer, para sobreviver? Como é que a gente não vai ter esse tipo de gente na nossa cultura, se a nossa cultura é a nossa vida? Verdade. Vamos tá falando verdade. Desculpa. Então, eu acho que a violência ela não começa com a gente. A gente só está querendo viver. A gente só está querendo existir. A gente só está querendo fazer arte. A violência começa quando eles acham que tem direito de nos privar de se expressar, né? Eu acho que a violência pode diminuir muito também quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, né? Tem empatia, porque eu acho que também ainda tem muita violência dentro da nossa cultura com nós mesmos, né? Uns com os outros, porque a gente já sofre tanta repressão do sistema, a gente já sofre tanta repressão policial, né? Governamental. Aí a gente ainda vê casos de violência dentro da cultura, casos de homem batendo nas suas esposas, né? MCs aí fazendo coisas dessa forma, brigas também de MCs contra MCs, preconceito, agressões com pessoas trans, transfobia na praça. E isso é muita violência, pô. E a gente vê também o crime organizado também tentando passar por cima dessa questão de cultura, né? Que a gente vê também que tem praças que o crime organizado quer dizer, quer ditar se pode fazer, se não pode fazer, se aquilo ali é certo ou errado. Passei por uma situação esses dias aí, numa batalha que eu não quero falar, não vou falar também, mas quem soube vai saber, né? É que a situação de uma pessoa trans está sendo ali agredida por várias pessoas, verbalmente, até chegar a querer bater, agressão física. E, tipo, gritava, não, você não é homem, você é mulher, não sei o quê. Tipo, a gente dizendo que isso é crime, isso é crime. E essa violência que você está fazendo é crime e ninguém quer saber. Não, a gente que manda aqui, não sei o quê. Gente, isso tem que ser conscientizado. Isso a gente tem que conscientizar mais. Eu acho que está precisando de mais conscientização. Eu acho que não tem condição. Não tem condição do tanto que a gente está falando, do tanto que a gente canta, do tanto que a gente está nas praças reivindicando o direito de existir, de não estar sofrendo essas violências. Pelo menos não dentro da nossa cultura, né? Porque a gente já sofre na rua. Se a gente passa na rua tal, com a cara tatuada, ou se a gente é de gênero, a gente já sofre essas violências nos olhares, né? Nos trabalhos e tal. Na cultura é que a gente não quer ver isso mesmo. Então eu acho que é assim, a gente como pessoa, a gente tem que se ver, a gente tem que nos melhorar a cada dia para não ser violenta com as outras pessoas também, né? Porque a gente não está isentos de ser violentos, porque a gente se torna violenta quando a gente sofre violência, a gente também pode reproduzir uma violência, né? Porque a ação, né, tem uma reação, e essa reação pode ser uma das piores. Mas eu falo assim, pra gente que é do hip hop, né, mais amor no coração. Pensando agora, né, nessa questão que vocês trazem, né, tipo, vocês apresentam e abordam, né, um cenário dentro da cultura hip hop que precisa fortalecer o diálogo, por exemplo, sobre violências cometidas contra mulheres, contra pessoas dissidentes, pessoas trans, e também a questão do cenário da violência policial, da violência que é cometida também pelo poder público, né? E aí, pensando em tanto o movimento, a cultura hip hop, quanto também o poder público, que ação pode estar fazendo? O que é que vocês podem identificar de ações voltadas para a melhoria, para enfrentamento mesmo, para que essa violência diminua? O que é que a gente pode estar identificando de ação, que a gente pode estar trazendo, tanto a cultura hip hop que está trabalhando isso, como também o poder público para diminuir, né, os casos de violência? E fique à vontade, quem quiser começar aí. Então, falando de dentro para fora, né? Interiorizando essa violência dentro do movimento, na minha perspectiva,
a melhor maneira sempre vai ser expor. Vai ser botar a merda no ventilador, explicitamente falando. Por quê? Porque há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, rolou uma situação onde estava acontecendo isso de maneira por debaixo dos panos. E quando uma pessoa abriu a boca para expor, apareceram várias vítimas. E é basicamente isso que acontece. Quando um abusador, uma pessoa que está ali lhe violentando psicologicamente ou até fisicamente, ele repreende você para se calar. Cale a boca, não fala, não se manifeste, não reaja. Então, interiormente, do movimento para fora, que seja uma luta onde a gente abra a boca, onde a gente se expresse, onde bota a merda no ventilador, sim, fale, se tem um Instagram, fale no Instagram, se conhece alguém próximo que consegue fazer essa repercussão também, fala com ela, se une com pessoas que têm o mesmo propósito que você, e de fora, né, exteriorizando onde a gente pode cobrar de órgãos competentes e tudo mais, é que a gente se politize em relação a isso, né, porque antes era uma parada mais difícil, a gente ter conteúdo, ter uma comunicação. Hoje é tudo mais acessível com a internet, né? A gente tem como assistir vídeos, estudar, a gente tem como fazer cursos online. Então, que a gente se especialize, já que a gente quer ter uma relevância, saca? Principalmente dentro de uma cultura, eu falo por mim, pelo tempo que eu tenho, né? Que a gente se aprimore e tenha autoconsciência para poder assumir o lugar que a gente quer, tanto no movimento, quanto na rua, como em casa, né? Hoje eu tenho esse espírito de liderança, né? Desde pequena eu sempre tive, e não é em vão, porque hoje eu estou na questão de coordenadora do meu lar. Sou eu que tenho que tomar as rédeas, sou eu que tenho que tomar partido, sou eu que tenho que tomar atitude, né? Então, isso já é um reflexo de quem eu tenho que ser. Então, se dentro da minha casa eu sou a governanta de lá, eu preciso assumir esse posto. E eu só vou assumir esse posto com autoconsciência, né? Então, que a gente se descubra, que a gente se reinvente, que a gente se desconstrua o que for necessário, né? E aprender a evoluir antes de você crescer no meio da rua, né? Antes de você fazer essa revolução dentro de casa, que a gente faça interiormente, que a gente se descubra, reconheça a potencialização que a gente tem individual, tá ligado? Que a gente possa se reconhecer, olhar no espelho assim e dizer, caramba, eu sou essa pessoa, eu tenho um hábitozinho de estar olhando no espelho, né? E falar, eu sou Rislaiane, eu tenho 32 anos, principalmente quando eu estou com a baixa autoestima. Então, são gatilhos que faz a gente entender quem a gente é, onde a gente está, porque na rotina do dia a dia a gente acaba esquecendo, a gente acaba deixando passar e se vulnerabilizando por situações que realmente desestrutura o dia a dia, né? Então, interiormente que a gente fale mais, do rap para fora que a gente fale mais, e dos órgãos públicos competentes que a gente se autopolicie, se autopolitifique, para que a gente possa chegar e ocupar os espaços que a gente precisa. Muito massa olhar para a gente, né? Começar a partir de si. E MC lá, o que tu diz sobre isso? Então, eu acho que na nossa cultura, né, a gente pode fazer mais palestras sobre isso, tá ligado? Acho que mais palestras sobre a violência e não só contra a violência, não só contra a mulher, né? A violência contra qualquer ser humano, né? Porque eu vejo a gente fazendo muitas campanhas só em dias específicos e tal, em meses específicos. E isso tem que ser diariamente, pô, para mudar, uma coisa não muda só num mês, não. A gente vê o aumento aí do índice de violência contra a mulher, mas a gente vê essa questão da galera cobrando mais no mês de março, tá ligado? Tipo, o resto do ano é só as mulheres pelas mulheres mesmo. E olhe lá que tem mulheres que ainda apoiam a violência contra outras mulheres, tá ligado? Então, tipo, a gente tem que fazer mais campanhas, né? Fazer mais ações. Eu acho que
nas batalhas podem ter mais psicólogas e tal. Até também é, ali, se caso alguma mulher, alguma pessoa precisar, né, dessa ajuda psicológica. Não, a gente tem aqui os números de tal psicólogos para você entrar em contato. Se você quiser denunciar em tal ponto, tá ligado? Porque às vezes tem pessoas, até na cultura, que acham, não, eu vou denunciar, aquela pessoa é amiga daquela outra pessoa. Se eu for denunciar, eles vão cair em cima de mim e tal. A gente tem que ter uma organização, né, estadual, em primeiro passo, assim que eu penso, uma, uma ouvidoria estadual a gente tem que ter, tá ligado? Eu acho que era necessário. Eu sei que todo mundo tem suas demandas, né? A gente não recebe dinheiro para estar trabalhando de várias formas aí, mas eu acho que tem outras galera aí, advogados, advogadas, psicólogos, psicólogas, pessoas que estão na nossa cultura que podem fazer essa frente também, pelo menos. Não digo que ocupar o seu tempo, porque tipo, muita gente já trabalha várias coisas, né? Mas de alguma forma ter essas assessorias para as pessoas do hip hop poderem estarem também sendo acolhidas de alguma forma por profissionais mesmos, né? Não só tá em patotinha de fofoca e tal, porque eu tô vendo na maioria das vezes as violências sendo tratadas como rixas individuais, e tudo que envolve movimento deixa de ser individual, saca? Entra numa generalização muito grande, que pessoas que nem conhecem as outras pessoas se tornam é, alvos de violência, tá ligado? Então, tipo, pra gente do hip hop, eu acho que como a Luiz mesmo disse, né? A gente tem que olhar primeiro pra si, a gente tem que começar a fazer a mudança em nós mesmos, mas também temos que ajudar outras pessoas que ainda estão engatinhando nessa mudança, né? Porque se a gente não apoiar algumas pessoas, elas não vão ter muita, como é que eu posso dizer? Muita oportunidade de mudança. Tem gente que cresceu vivenciando algumas coisas que a gente nem sabe, né? Tem gente que é mais fechada ali, que a gente nem sabe que passou por alguma violência e tal. Mas que se a gente tivesse mais roda de diálogo, se a gente tivesse mais, tipo, uma batalha, antes das batalhas, roda de diálogos e tal. Isso é necessário, pô. Tem poucas pessoas que gostam de participar, mas tem pessoas que gostam. Então, se essas pessoas que gostam estão ali, é porque elas estão precisando trocar essa ideia, tá ligado? Tem gente que tá como ouvinte nas batalhas que tá sofrendo violência, que a gente não sabe porque essas pessoas não conseguem se expressar. Eles estão ali como ouvintes para escutar uma poesia que reconforta o coração deles, um rap que faça eles se sentirem vivos, que diga para eles não desistirem, tá ligado? E eu acho que começa o extermínio contra a violência no apoio, no respeito e no amor, né? E a violência, eu acho que ela só é combatida dessa forma, com amor e com respeito, né? Porque se não for dessa forma, ainda chega a ser violento, mesmo que seja no cuidado. E a questão do poder público, eu acho que é mais humanizar a gente mesmo, né? Porque eles desumanizam a gente. Eles tratam a gente como lixo mesmo, descartáveis, né? Que a gente pode ser tirado de qualquer forma, que a gente pode ser lesado de qualquer forma. Chega, quebra as coisas e tal. Eu acho que a gente tem que lutar, primeiramente, para a gente ter uma uma licitação das batalhas, né? Primeiramente que eu falo assim, né? Uma licitação para a gente fazer esse abaixo-assinado e tal, para a gente ir para o poder público estadual mesmo e as batalhas serem reconhecidas como espaço de cultura que tenha que ter apoio policial para estar ali. A viatura tem que estar ali, mas não para matar a gente, tá ligado? Tem que passar sim, porque a gente precisa também, vai que aconteça alguma coisa, né? Uma ambulância e tal, essas coisas, mas não para estar ali, para afetar a gente. Mais audiências públicas eu também acho que em praças, porque as pessoas vão estar mais próximas dessa vivência, né? Porque é tão difícil você chegar numa câmara, você chegar num lugar de poder público assim, porque às vezes a gente não se sente nem pertencente daquele espaço, né? A gente acha que não tem nem roupa, que não tem nem cara para chegar em certos cantos, né? E quanto mais o poder público for até a gente, porque é o trabalho deles, né?
O trabalho deles é chegar até a população para ver quais são as demandas que eles podem melhorar. Então, acho que quanto mais, e a galera que está fazendo essa ponte, está muito, muito massa geral, o Juaí também está nessa ponte. Parabéns a todo mundo que está chegando junto desses órgãos para cobrar nossos direitos, né? Mas quanto mais o poder público poder chegar nas praças, chegar nas periferias, chegar no meio do movimento e ver que a gente não é um movimento de preconceito, um movimento de guerra, a gente é um movimento de paz, um movimento de união. Quanto mais acontecer isso, mais a mudança e mais a violência eu acho que vai ser diminuída, tá ligado? Então, ideias cheques aí potentes, e que isso fique também, né? Acho que para quem está ouvindo, né? Para quem ficou até agora com a gente, né? Ouvindo o que vocês trazem, assim, acho que tem muitos elementos que dá para a gente dialogar e levar para várias rodas e que a voz de vocês ecoem, né? E ecoem além das praças, né? Mas nas comunidades, nas quebradas, nas casas, né? Eu acho que o Play na Perifa tem esse propósito mesmo, né? De que a gente possa espalhar a palavra dessas mulheres lá em Luiz e Sirla, né, possa chegar aí em várias casas, né, e que muitas adolescentes e crianças estejam também se ligando, né, nessas ideias aí potentes que vocês estão trazendo para a gente e também agradecendo, né, agradecendo a disponibilidade de vocês, de estar aqui com a gente esse tempo, né, a gente está nesse momento agora de finalização do episódio, né, agradecendo também a quem acompanhou, quem escutou, né, e já pedindo mais uma vez para compartilhar, para mandar para os amigos, né, para que esse episódio possa realmente contribuir na atuação das mulheres artistas, né, das mulheres que estão no rap, tanto na cultura hip hop como também em outras frentes, né. Mas aí, antes de terminar, eu quero convidar vocês, Lailuz, Emicirla, para a gente fazer um bate-bola, um jogo rápido, aquele famoso tudo que vai e volta. E aí eu vou dizer uma coisa e aí vocês respondem rapidamente aí o que vier na cabeça primeiro. Preparadas? Sim. Vou começar e aí a gente pode fazendo nessa roda, né? Acho que lá e Luiz pode dizer e depois Irla e a gente vai fazendo essa roda, tá bom? A primeira coisa, um livro que vocês indicam. Eu vou ter que indicar Vícios, da minha amiga Isa Droga. Vale muito a pena ler. Quem não conheceu ainda, vá conhecer e consumam as artes dos artistas locais, família. Eu vou indicar Canone de Psicopreta, vale muito a pena, viu, gente? Inclusive, ele foi lançado recentemente e ela tá aí vendendo. Sigam e pesquisem e comprem o livro da Preta. Um rap pra gente dar play. Sexo Frágil, Lailuz e Debbie Black. Bota favela aí nas caixas. Bicharte e Emicirla. Tudo. Um artista que é referência, eu sei que vocês falaram de várias artistas aqui, mas assim, um agora pra gente conhecer, um artista de referência para vocês. Para mim, a grandona Emicirla, essa mulher perfeita, majestosa, salve, salve, é a melhor que tá tendo. Ai, Lailu, isso me acaba, mulher. Jogo rápido, sem pensar. Lailuz e Bicharte. E uma rima para a vida. Não subestime minha fé. Viveu agora sem deixar para amanhã. Um coletivo, um grupo que vocês indicam para a gente conhecer e seguir nas redes sociais. Conheçam a Casa 189 Records. É uma das maiores gravadoras da Paraíba aí, de lançamentos consecutivos de sons. Então, vale muito a pena consumir conteúdo de lá. Conheçam a Batalha da Ponte, carinho! A gente tá lá no bairro daquele Mussumago, Paratiba e Monacá, tudo junto, misturado. Conheçam lá, viu? Vou pesquisar Batalha da Ponte 83. Então é isso, gente. A gente tá ficando por aqui hoje. Tá terminando mais um episódio do Play na Perifa. Lembrando, sigam o Instagram do Arte e Cultura nas Periferias. Sigam o Instagram da Casa Pequeno Davi.
Sigam também aí o Instagram do Lai Luz, Emicirla, acompanhem o trabalho dessas artistas potentes aí, ó. E é isso. Um beijo, um abraço, valeu demais. E aí, vocês quiserem deixar as considerações finais aí pra gente ir fechando, é isso. É isso, eu só queria pedir para a galera conhecer meu trabalho. Quem já conhece, muito obrigada por estar acompanhando. Quem não conhece, segue lá, OG_Lailuz. Sou braba família, mas eu sou legal, tá? Vamos embora pra cima, precisar de mim aí, alguma atividade cultural. Tamo junto, vocês não mandam não, arte e cultura nas periferias. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo acesso. Carajô, meu amor, minha referência peso. E tamo junto, de verdade. Gratidão aí, todo mundo. Ei, galera, gratidão, viu? Gratidão pelo acolhimento, gratidão por toda essa troca incrível, engrandecedora. Tava precisando, viu? Porque às vezes a cultura dá umas dorzinhas de cabeça, mas ela tem os seus refrescos. E tá aqui com essas mulheres, com esse movimento lindo do arte e cultura nas periferias. E esse podcast também que vai levar muita educação, muita inspiração para muita gente. Só tenho a agradecer que essa nova geração, essa geração que está com a gente, ela seja uma geração de muita paz, revolução, muito amor, muito respeito, sabe? E é nós demais, família. Viva o hip hop, viva a gente. Aê, viva, viva! E vamos embora. Cheiro, gente, e até a próxima. Valeu!